Olá, voltamos com o curso GitHub Ninja. Eu sou o Fernando da Silk e nós estamos falando sobre Markdown, tá? E agora nós vamos aprender como fazer tabelas em Markdown. Vamos lá, mudando aqui para a tela do GitHub. Como é que eu faço uma tabela então em Markdown? Bom, para fazer uma tabela é bastante simples. Basicamente você precisa ter o título da tabela, que seria os t-heads, né? E o corpo da tabela, né? Os dados da tabela, que é o td. Ou o TD, no caso, que vai ser os campos de dado, tá? Como é que eu faço, então, para criar isso? Bom, vou criar uma tabela, basicamente, então, com produtos, tá? E preços desses produtos. Então, vou criar lá arroz, feijão, batata, farinha. E vou colocar, separar por um pipe, o preço desses caras aqui. 5... batata 9, farinha 7, tá? Só um exemplo, só para você poder visualizar. Então você coloca o valor separado por um pipe e assim você consegue criar. Opa! Que você não cria tabela, porque você precisa do título, faltou o título da tabela, tá? Então produtos, separa o pipe e valor, tá? Basicamente aqui, para você criar a tabela, você precisa separar com o traço, separando com o pipe, que vai ser o próximo item. Então basicamente o que acontece? Quando você faz isso, você está dizendo que o pipe, ele separa as colunas, tá? O pipe basicamente está separando em colunas para você. Então eu tenho uma coluna de produtos, tem uma coluna de valores. Se eu quiser, eu posso alinhar aqui, tá, os pipes para ele ficar, para facilitar a visualização, mas não é obrigatório o alinhamento, tá? Mas para facilitar a visualização, você pode alinhar, tá? Aqui a quantidade de traços que você vai utilizar, preferencialmente deve seguir o tamanho da tua coluna, do maior item da tua coluna, para que fique fácil a visualização e para que o GitHub consiga montar a tabela de forma mais prática, tá? Basicamente, isso aqui não precisa ser desse tamanho, tá? Podia ter somente um traço aqui com uma separação, contanto que tenha separação via pipe, e ele vai fazer automaticamente então a criação de uma tabela pra gente, tá? Então olha só, o GitHub cria a tabela e ele cria a t-head, né, que é o cabeçalho da tabela, e ele cria o t-body com o corpo da tabela. Basicamente o cabeçalho da tabela vai ter os THs ali, que vai ser o título, né, os títulos ali no cabeçalho. E no t-body vai ter os itens em cada TD, que é o produto e o preço. Na próxima TR também duas TDs, que é o produto e o preço. Então assim ele monta a tabela pra gente, tá? Só que você vê que dessa forma, por exemplo, essa apresentação aqui não fica tão legal porque isso aqui tá tudo alinhado à esquerda aqui por padrão, né? Tá tudo feito alinhamento à esquerda, que você consegue ver que tá tudo alinhado à esquerda. Os valores também, só que os números eles fica feio dessa forma, fica errado, porque basicamente número, principalmente moeda, você costuma alinhar à direita para que fique fácil de você fazer uma somatória, por exemplo, depois, né? Como é que você faz para fazer alinhamento então de tabela? Dá para fazer isso no GitHub? Dá para fazer. Você consegue utilizar, por exemplo, quando você utiliza o dois pontos, aqui nos tracinhos ali da linha, você está dizendo que você quer fazer o alinhamento. Então se você utiliza os dois pontos no final da linha, quer dizer que você quer alinhar aquela coluna, né, à direita. Se eu utilizar os dois pontos no início da linha, eu vou alinhar aquela coluna à esquerda, tá? Vou alinhar aquela coluna à esquerda. Como por padrão ele já alinha à esquerda, eu vou colocar os dois pontos aqui no final. Se eu para visualizar, olha só, eu já vejo que o alinhamento ele já fica à direita, né? Então você vê que a marcação que ele faz aqui, olha só, tabela, t-body, e você vê que ele cria aqui, ó, o TD já coloca um align right para alinhar todo o conteúdo dessa TD à direita, tá? Então assim fica uma visualização muito melhor. E se eu quiser pegar os produtos agora e alinhar no centro, como é que eu faço? Bom, eu digo que eu quero alinhar tanto à esquerda como à direita. Então coloco dois pontos no início e no final da linha. Fazendo isso, eu digo para o GitHub que eu quero fazer o alinhamento ao centro, tá? Então eu digo para o GitHub que eu quero fazer o alinhamento dessa coluna, eu quero que fique centralizado, e essa coluna eu quero que fique alinhado à direita.
Se você vir aqui em pré-visualização, você vê que já funciona. Ele fica centralizado porque você colocou 2 pontos dos 2 lados da tabela. Assim você consegue centralizar todo o texto daquela coluna e aqui você consegue alinhar à direita, tá? Eu consigo colocar mais colunas? Consegue, é só você separar por pipe aqui. Eu quero colocar quantidade, por exemplo, né? Então você consegue separar, faz o tracinho aqui para saber que ali é o título. E aqui você coloca a quantidade. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 5, sempre separando as colunas por pipe, tá? E você consegue criar novas colunas, beleza? Se eu quiser alinhar isso aqui à direita, simplesmente coloco 2 pontos no final da linha, aqui dessa linha pontilhada aqui, e quando eu pré-visualizar ele vai estar alinhado à direita, ok? Bastante simples fazer tabelas então no GitHub, isso é bastante interessante também, quando você quer alinhar algum conteúdo, quando você quer mostrar um conteúdo de forma tabular, assim, você também consegue utilizar então, utilizando Markdown, tá? Você consegue mostrar, fazendo o GitHub ali, utilizando Markdown de uma forma bem prática, tá? Utilizando tabelas. O próximo formato ali é escrever texto monoespaçado. Como é que eu faço para escrever texto monoespaçado e por que eu escreveria texto monoespaçado? Basicamente, quando a gente está escrevendo código, quando se trata de código, a gente precisa colocar algumas coisas como texto monoespaçado. Por exemplo, quando você quer se referir a uma tag, né, e você quer escrever aquela tag ali, a tag P é usada para criar parágrafos. Se eu utilizar dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente renderizar aquela tag P, porque o HTML é renderizado corretamente em Markdown. Como é que eu faço para ele não renderizar essa tag? Eu preciso escapar os caracteres especiais aqui da tag P, para ele mostrar como texto normal. Aí ele escapa e mostra como sinal de menor e sinal de maior. Mas basicamente, esse tipo de conteúdo a gente marca com texto monoespaçado. E para marcar com texto monoespaçado, a gente utiliza a crase, tá? Uma crase no início, uma crase no final, e ele vai criar um texto monoespaçado para você. Tá? Se você inspecionar aqui, você vê que ele cria a tag code, tá? Que a tag code serve para texto, para qualquer tipo de código inline que você for escrever. Código normalmente você precisa que seja monoespaçado para manter todas as letras com o mesmo tamanho. Então, uma fonte que você utiliza monoespaçada, todos os caracteres têm o mesmo tamanho, têm a mesma largura, tá? Então você consegue facilmente alinhar eles, tá? Por isso a gente utiliza esse formato monoespaçado. E se eu for utilizar, então, esse aqui é o formato monoespaçado inline. A gente consegue também utilizar o formato monoespaçado em bloco, quando você vai escrever um bloco de código, que é utilizando 3 crases para abrir e 3 crases para fechar. Assim você consegue escrever uma função, tá? Digamos que eu vou usar JavaScript aqui, só como exemplo. Return true, tá? Então basicamente isso aqui vai fazer o quê? Vai criar um bloco de código para mim. Se eu vier aqui em preview, olha só, ele cria um bloco de código comum. Se eu der um inspect aqui, você vê que ele cria uma tag pré. Por quê? Porque a tag pré é uma tag de bloco, né? É uma tag de texto monoespaçado de bloco. Então ele cria essa tag pré e ele coloca o código dentro de uma tag code, tá? Então para você ver que você consegue também criar blocos de código, tá? Só que uma coisa ainda mais interessante, que torna isso mais interessante pra gente, é que você consegue diferenciar tipos de código, tá? Então, por exemplo, imagina que esse aqui é um código JavaScript e eu quero utilizar um code highlight nele, porque se eu for escrever muito código, isso aqui vai ficar tudo preto, vai ficar estranho tudo preto. Eu gostaria de deixar esse código aqui, gostaria de fazer com que esse código ele fosse colorido, né? Utilizar um code highlight. O GitHub tem uma feature, alguns outros também editores têm essa feature de você poder colocar o nome da linguagem logo após as 3 crases. Então se eu colocar JS aqui e der um preview, você vê que ele vai colorir o código como se fosse um código JavaScript mesmo, tá? Uma outra coisa legal, outro tipo de código, por exemplo, o código PHP, né? Só um exemplo, então eu consigo aqui abrir uma tag de código PHP, fechar a tag de código PHP, colocar aqui sei lá, var, e aqui minha variável, e aqui dá um echo var, tá? Basicamente isso é um código PHP, eu criei então um bloco de código para o meu código PHP,
Coloquei a tagzinha PHP aqui, escrevi PHP logo após as 3 frases, e quando eu venho para visualizar, ele faz aquela marcação de código PHP, colorindo corretamente ali o nosso código, tá? Isso aqui é legal para facilitar, porque imagina, se eu tirar o JS daqui e tirar o PHP daqui, olha só o que vai acontecer. Ele simplesmente vai ficar o texto todo preto, tá? Ele vai fica ruim de visualizar. O teu editor que você utiliza normalmente, ele já colore código, né? Então isso facilita a tua visualização. Por isso você consegue também utilizar dessa forma no GitHub, tá? O GitHub facilita, alguns outros conversores de Markdown também permitem você fazer esse tipo de coisa. E você acaba deixando o teu código muito mais legível, muito mais bonito para apresentar quando você for apresentar um trecho de código, tá? Então, sempre que você for abrir um pull request, criar uma issue e for apresentar um trecho de código ali no GitHub, utilize então essas tags, as classes ali para colocar o trecho de código, porque dessa forma você consegue deixar ele mais legível para outras pessoas que vão poder fazer um code review ali do teu código, ok? Bem simples, bem bacana, né? No próximo vídeo nós vamos continuar vendo ainda algumas outras coisas de Markdown, aprender a fazer algumas outras tags, tá? Bastante interessante esse assunto aqui. Beleza? Um abraço então e até o próximo vídeo.